Monitoria de Cálculo 2 e hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre a integral por partes. Bom, uma característica da integral por partes, ela não tem como separar, que nem a gente aprendeu aquela com sinal de mais ou de menos, porque ó, ela está multiplicando e também não tem como fazer por substituição, porque por mais que eu substitua aqui que eu derivo x ou seno de 5x, eles não vão virar alguma coisa que eu consiga cortar depois. Então, essa vai ser a integral por partes. Vamos lá. Achar um termo para derivar e um termo para integrar. No caso aqui, nós sempre vamos derivar o que está aqui primeiro, tá? Exceto quando for logaritmo neperiano, que é ele que vai ser o derivado. Mas aqui vai ser o x para a gente derivar e o seno de 5x a gente vai integrar. Ou seja, o x vai ser meu u e o seno de 5x vai ser meu d de v, tá bom? Então, vamos jogar aqui para um rascunho. U é igual a x. A derivada de x, a gente sabe que é 1, né? Então, a gente vai colocar d de u sobre d de x é igual a 1. d de u é igual a d de x. Paramos por aqui, derivamos o u. O meu d de v vai ser seno de 5x. O d de v a gente integra. Então, eu vou integrar aqui e vou integrar aqui. A integral de d de v nada mais é do que v, que é igual à integral do seno de 5. Se a gente for olhar lá na tabela, ela vai ser igual ao cosseno de 5x, né? No caso, menos cosseno de 5x está na tabela. Então, é igual a menos cosseno de 5x. Porém, gente, tem uma propriedade aqui. Quando aqui fosse, se fosse só x, poderia ficar cosseno de x. Mas toda vez que for seno, cosseno, para integrar, esse 5 aqui multiplica pelo inverso dele. Então, como é que vai ficar nosso v? v é igual a menos, qual que é o inverso de 5? 1 sobre 5, né? Então, 1 sobre 5 e repete isso daqui. Cosseno de 5x. Por quê? É uma propriedade quando você integra. Para você não ter que fazer uma conta imensa para chegar, toda vez que você tiver aqui seno de 6x, 1 sobre 6, cosseno de 10, 1 sobre 10, sempre vai ser assim. Esse menos aqui é porque a integral de seno dá menos cosseno, mas se fosse a integral de cosseno, daria seno. Aí, vamos supor, cosseno de 5x, 1/5 seno de 5x. Por aí vai, tá bom? Gente, agora ficou fácil. Depois que a gente achou o u, a gente achou o d de u que é igual a d de x, e nós achamos o v, eu dei uma diminuída aqui só por causa do meu espaço, nós vamos para essa fórmula linda. Por que linda? Porque, ó, o u a gente já tem aqui, o x. O d de v a gente também já tem. O u vezes o v a gente também tem. Agora, o que digamos assim, pode ficar mais difícil é a integral do v, mas que também não vai ser muito difícil. Então, agora nós vamos lá jogar. A única coisa que a gente vai fazer agora é substituir. Onde for cada coisa, a gente coloca o que a gente achou aqui. Então, vamos lá. Geralmente, esse comecinho aqui, a gente não repete muito, não. A gente coloca esses dois pauzinhos, vai fazendo. E aí, no final, para a resposta ficar completinha, a gente põe ele. Mas, por enquanto, pode deixar assim, tá? Aí, os dois pauzinhos, que é igual. Quem é o que a gente achou? X. O V, menos 1 sobre 5 cosseno de 5x, menos a integral do v. Ó, menos 1/5 cosseno 5x d de u. O nosso d de u não é a mesma coisa que d de x, então a gente vai usar aqui d de x, tá bom? Vamos lá. Repete isso daqui, não tem nada pra gente fazer. X vezes menos 1/5 cosseno de 5x. Bom, agora a gente vai para a propriedade da integral. Ó, quando tem número não tem que sair para fora, e quando tem menos também. Esse menos aqui junto com esse não dá mais? Então, vamos lá. Mais esse 1/5 que a gente vai jogar para fora da integral, tá? Que é uma regra da integral. Integral cosseno de 5x d de x. Até aí, tranquilo. Então, tá, nós chegamos aqui. De novo, a gente vai repetir tudo. X vezes menos 1/5
gente, qual que é o cosseno de 5x? O seno, né, a gente descobriu que era menos cosseno. A integral de cosseno de 5x também tá na tabela. Nada mais é do que 1/5. Lembra que eu falei pra vocês? Toda vez que tiver 5, 6, 7, 8, qualquer número aqui x, vamos supor 10x, vai ser sempre multiplicado pelo inverso dele. Então, como aqui é 5x, o inverso de 5x, como eu disse lá em cima, é 1/5. Então, 1/5 seno, porque a integral do cosseno é seno, de 5x. Esse d de x aqui faz parte da integral. Então, até aí, beleza. Só tirei a integral aqui. Vamos lá de novo. Repete esse daqui. Repete isso tudo, né? Agora, a gente pode multiplicar aqui, nada impede, tá? Um multiplicando o outro. Só multiplica, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E seno de 5x. Acabou aqui? Não. Toda vez que for indefinida, constante mais c. Então, agora, que nem eu falei no comecinho, para ficar uma coisa mais bonitinha, o que a gente vai fazer? Onde tiver esses dois pauzinhos aqui, a gente põe. Quem é nosso u? Nosso u é x. O nosso d de v? Seno de 5x. Isso é igual a x vezes menos 1/5 cosseno de 5x mais 1 sobre 25 seno de 5x mais c. E aqui ficou a minha resposta final. É um pouquinho compridinha, mas tá vendo? É só tamanho mesmo, porque não é difícil. O que a gente vai ter que saber aqui é, né, pegar o u, pegar o v, derivar o integral v, não é nada muito difícil. Esses macetezinhos que nem eu passei pra vocês, quando tiver 5x ou qualquer outro número multiplicando aqui, tem que multiplicar pelo inverso deles. Depois tirar a integral de novo. O mais complicado nessa por partes é quando dá duas por partes, que aí dá uma conta um pouquinho mais extensa. Eu vou até trazer um exemplo desse pra vocês. Mas quando for assim, é muito tranquilo de fazer. E agora vamos para o segundo exemplo. Bom, esse é um caso que eu trouxe com o ln de 5x. Como eu falei no início do vídeo, 98% das vezes o que você vai derivar é o primeiro termo que está aqui. Só que no caso do ln, ele tem que ser derivado primeiro. Então, como ele não está como primeiro termo, a gente vai fazer essa substituição aqui, a gente vai arrumar. Só vai mudar ele de lugar, tá vendo? Ele tá depois do x, traz ele pra frente do x. Vai ficar ln de 5x vezes x, d de x, tá bom? Depois que eu arrumei, quem vai ser meu u, o ln de 5x, e o meu x vai ser o d de v. Aí eu já fiz um rascunho aqui pra vocês, ó. O u no ln de 5x, na tabela eu tenho que a derivada de ln é 1 sobre u vezes u'. Então, aqui no caso, o u do ln, ó, é o 5x. Então, eu tenho 1 sobre 5x. O' é a derivada do u aqui, desse 5x. Derivada de 5x nada mais é que 5. E aí, eu posso cortar. Não tá multiplicando? Tem um embaixo e um em cima? Então, eu cortei. E aí, ficou 1 sobre x, tá bom? Se vocês não entenderam, depois é só deixar no fórum de dúvidas que eu faço mais alguns explicando pra vocês direitinho, tá bem? E aí, nós não temos que isolar o d de u. Então, d de u é igual a d de x sobre x. Acabou, tá? E aí, no caso, eu peguei o x para ser o meu d de v. D de v é a integral de x. Então, a integral de d de v é v. Então, v é igual com a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Agora, de novo, nós vamos para a fórmula para substituir esses valores lá. Bom, agora, já substituí aqui, né? Repeti os dois pauzinhos, onde era o u, coloquei o u, ln de 5x, vezes o v, x ao quadrado sobre 2, menos a integral do v, x ao quadrado sobre 2, vezes o d de u. O d de u a gente encontrou que é d de x sobre x. Agora, olha, nós temos o x embaixo e o x em cima. Eles estão multiplicando, ou seja, eu posso cortar. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado, né? Cortou. Vai ficar x
sobre 2d de x. Agora ficou bem mais fácil. O que a gente vai fazer? Toda vez que tiver número dentro da integral, ele sai para fora. Então, vamos ficar assim. Como aqui em cima não tem nada, é 1 e o 2 saiu. Integral de x, d de x. A integral de x, d de x, a gente já sabe que a x ela lá em cima. X ao quadrado sobre 2. Então, agora é só a gente substituir aqui. A gente pode colocar entre parênteses, que a gente vai ter que multiplicar. Mais a nossa constante c. Toda vez que for indefinida, a constante c. Então, qual vai ser a nossa resposta final? Aqui, onde a gente foi colocando os dois pauzinhos, a gente coloca agora o que era. U, que é ln de 5x, vezes, que era o nosso d de v, o princípio x, é igual ln de 5x vezes x ao quadrado sobre 2, menos 1x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, mais c. E essa ficou a nossa resposta final. Aqui, se a gente quisesse colocar só x ao quadrado, podia ser também, não tinha problema não. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, nós temos o fórum de dúvida no NEAD, que vocês podem colocar dúvida lá, tá bom?